1 Samuel capítulo 15. Nós vamos meditar aqui hoje sobre a tragédia de ouvir e não obedecer. Isso é uma tragédia muito grande que acontece na vida de todos aqueles que seguem, que dizem seguir ao Senhor, que se propõem a seguir o Senhor. A tragédia de ouvir e não obedecer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, nós vamos ler até o 11 e depois nós vamos saltar alguns versículos, porque senão a leitura ela vai ficar muito extensa e o culto hoje é um pouco menor, mas você vai compreender o que Deus vai nos dizer nessa noite. Preparados? Sim ou não? Diz assim o versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda a casa vil e desprezível destruíram totalmente. Amém? Saul recebeu uma direção clara de Deus. Eu não sei se você, fazendo essa leitura um pouco rápida, deu para você entender o que aconteceu aqui. O Saul recebeu uma direção de Deus, que era para ele destruir tudo e todos. Amém? Havia, claro, umas circunstâncias aqui, nós não vamos entrar por que aconteceu, por que Deus falou, senão aqui eu vou ter que dar um seminário aqui hoje. O foco não é isso, o foco é gerar um entendimento, que você saia daqui com um princípio muito claro no seu coração e na sua mente, para que você possa aplicar esse princípio na sua vida. O tema da nossa mensagem hoje é o que mesmo? A tragédia de ouvir e não obedecer. Amém? O Saul, ele recebeu uma direção de Deus. E ele foi confirmado, ele falou que iria fazer isso. E ele foi para executar aquilo que Deus falou. Só que quando ele chega lá, ele preserva o rei, preserva as ovelhas, e ele não faz aquilo que Deus falou. Diga comigo, ele ouviu? Diga, ele ouviu, entendeu, diga, mas resolveu obedecer parcialmente. Amém? Ficou muito claro a direção. Deus havia falado e ponto. Ele entendeu aquilo, mas ele não fez o que Deus mandou. Agora vamos pular lá para o versículo 11. Pula para o versículo 11. Diz assim: arrependo-me, Deus falou a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei,
porque deixou de me seguir. Preste atenção nisso. Deus, ele atrela seguir a ele com obediência à sua palavra. Amém, igreja? Estão comigo, sim ou não? Deus faz uma junção, ele está dizendo: olha, Samuel, eu me arrependo, esse me arrependo aqui, não é o arrependimento de fazer coisas erradas. Traduzindo aqui para uma forma de nós brasileiros entendermos, porque também a palavra que deu origem ao arrepender também quer dizer lamento. É como se ele dissesse assim: eu me lamento, me entristeço. Consegue compreender? De haver posto Saul como rei. Agora preste atenção: porque deixou de me seguir. Vou ser redundante, mas para ficar gravado o que eu quero chamar a sua atenção. Deus atrela a obediência à sua palavra com segui-lo. Então traga para os nossos dias, faça uma aplicação pessoal. Quando é que você segue a Deus? Quando você diz que você é evangélico? Quando você vai à igreja? É claro que a igreja faz parte da obediência. Não deixei de congregar como é costume de muitos. Mas fazer da igreja um ambiente místico, que o simples fato de você entrar te torna um seguidor, você está equivocado na sua maneira de servir a Deus. Amém, igreja? Consegue entender, sim ou não? Você precisa compreender que está aqui, existe uma razão de estar. Primeiro, a palavra de Deus diz: não deixai de congregar. Segundo, nós devemos nos reunir como igreja. Amém? E por aí vai. Tem muitas questões aqui que nós podemos colocar. Então, você precisa ter essa consciência. Eu não tenho essa consciência ainda. Bom, a partir de hoje você tem. Amém, pessoal? A partir de hoje você está tendo. Então, a partir de agora, você consegue compreender que seguir a Jesus, seguir a Deus, é estar em obediência à sua palavra, cumprimento da sua palavra. E aí foi isso que aconteceu. Deus, então, ele se entristece, ele se lamenta de ter posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu com as minhas palavras. Então ele deixou de seguir e não cumpriu as suas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Amém? Vamos pular agora lá para o versículo 19. Depois você pode ler o texto completo. Pula para o 19. Depois nós vamos voltar para o 15, mas eu quero que você vá lá para o 19. Olha o que acontece aqui. Quando o Samuel confronta o Saul, olha o que ele diz: por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor. Ele tinha dado ouvido à voz do Senhor? Não. Ele foi lá e não fez o que Deus mandou. Amém, pessoal? Ele não fez. Mas quando ele é confrontado, o que ele diz? Não, eu dei ouvido à voz do Senhor, eu fui lá e matei. Mas Deus mandou matar e preservar alguma coisa? Não, Deus mandou matar tudo. É ou não é verdade? Deus mandou matar tudo. Falou, não é para deixar nada. Ele foi lá e preservou o rei e preservou as ovelhas gordas. Consegue compreender? Quando ele vai ser confrontado, o que ele diz? Ele disse ao profeta: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas destruir totalmente. Mas, versículo 21, o povo tomou dos despojos das ovelhas e vaca o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Então, o que ele começa a fazer? Quando ele é confrontado da falta de obediência, ele tenta justificar com uma resposta religiosa. Traga para o dia de hoje. Quantas pessoas deixam de obedecer a palavra e justifica com um argumento religioso? Aqui está o grande desastre de muitas pessoas, e eles não compreendem que o desastre está na falta de obedecer a palavra.
E muitas das vezes a pessoa quer que Deus ele faça de outra forma, sendo que na verdade o que ele precisa é obedecer, mas ele quer que Deus faça de outra forma, que Deus dê uma nova direção, que alguém de repente vai dar alguma revelação para ele, que alguém vai dar vai ter alguma visão e entregar para ele, mas ele não quer obedecer, ele quer que alguém venha com alguma coisa milagrosa para ele resolver a vida dele, quando na verdade o que ele precisa é tomar a decisão de praticar o que Deus falou com ele. E aí, muitos, quando Deus fala, quando Deus confronta, ele traz uma resposta religiosa. Quando o profeta vai confrontar ele, ele diz: não, mas eu ouvi a voz do Senhor, eu livrei só o rei e destruí tudo. E também tem o seguinte: o povo preservou as ovelhas para fazer sacrifício ao Senhor. Olha que resposta religiosa. Então, a gente não preservou as ovelhas para viver delas, para ter lucro delas, a gente preservou para oferecer um sacrifício para o Senhor. Qual é o problema nisso? Deus não se agrada de sacrifício? Qual é o problema? Qual é o erro? O erro não é o que eu tenho a intenção de fazer. O erro é aquilo que eu tenho intenção de fazer não está em linha com aquilo que Deus pediu para eu fazer. Consegue compreender? Sim ou não? Então eu preciso entender a palavra de Deus. E aqui eu vou falar algo que eu citei domingo. Nós temos que ter cuidado com o lado bom da alma. Por quê? Porque às vezes nós temos boa intenção, mas essa boa intenção está em desacordo com a palavra de Deus. Deus mandou destruir tudo. Deus não falou: destrói tudo. Mas eu vou entender você porque você viu as ovelhas lá. Eu não sabia que tinha ovelha. Eu sou um Deus que... Eu tenho um problema de amnésia, eu até tomo remédio, mas como é amnésia eu esqueci de tomar. Não lembrei. E aí eu esqueci que tinha as ovelhas lá. Consegue compreender, pessoal? Quando Deus mandou destruir tudo, ele não sabia que tinha ovelha lá. E quando ele destrói tudo, ele falou: preserva ela e apresente sacrifício para mim, porque eu quero sacrifício? Não. Estão comigo? Sim ou não? Deus sabia de tudo, mas deu uma ordem: destrua tudo. O que eu quero chamar a sua atenção exatamente nessa passagem, versículo 21 novamente: mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca, o melhor do interdito, para o quê? Oferecer ao Senhor teu Deus. Então, eles deram uma resposta religiosa para a sua desobediência. Eu quero que você reflita isso, fazendo dessa palavra um espelho. Analise você se você também não tem as suas respostas religiosas para a sua desobediência à palavra. E eu não estou dizendo que você desobedece, mas se acaso isso ocorra na sua vida, não dê respostas religiosas. Refaça o caminho, peça perdão e volte, pratique a palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o único jeito de não vir desastre sobre as nossas vidas. Porque depois, quando o desastre acontece, nós vamos entrar mais uma vez na área dos religiosos e falar assim: será que fizeram alguma macumba para mim? Porque as coisas não estão dando certo. Será que fizeram algum mal para mim? É porque aquela pessoa que chegou no meu trabalho, ela veio tão carregada que pegou em mim. Que coisa mais espírita, irmão, que os evangélicos praticam. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se eu estou na prática da palavra, a prática da palavra é a minha preservação. Talvez alguém aqui pode pensar: mas será que se eu falar em algum momento eu vou ser castigado? Não, meu irmão, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser intencional. Se você não conseguiu ser perfeito, mas é intencional, a misericórdia de Deus está sobre você. Agora, o grande problema é não ser perfeito e não ter nem a intenção de ser. Consegue compreender? E naquilo que não sou, dou respostas religiosas, boas respostas para justificar o que eu não consigo fazer. Porque aqui poderia ter sido outro cenário. Qual o cenário que poderia ter sido? Eu errei. Diferente de Davi, quando foi confrontado no seu pecado, ele caiu de joelho e diz: eu me arrependo.
Consegue compreender a diferença das coisas? Porque quando a gente reconhece a nossa fragilidade, quando a gente conhece os nossos erros, a misericórdia de Deus nos alcança. Agora, quando usamos as respostas religiosas para justificar a nossa falta de obediência, nós estamos rejeitando a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não é que Deus não é misericordioso, mas nós negamos a misericórdia. Como um dos versículos que eu tenho citado muito aqui na igreja, esses últimos dias. Eu não sei a razão, no sentido literal, mas sei a razão que é direção de Deus. Paulo diz: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nelas se aperfeiçoa o poder de Deus. Havia um reconhecimento em Paulo de que ele tinha fraquezas. Não houve respostas religiosas para justificar suas fraquezas. Estão comigo, sim ou não? Sim ou não? Então, vamos de novo, 21. Mas o povo tomou dos despojos, do despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. O que o profeta responde? Olha agora a resposta do profeta. Porém Samuel disse, escute isso, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Então olha para mim. Saul, quando confrontado, estou repetindo, deu a sua resposta religiosa, dizendo, não, o povo, eles querem oferecer um sacrifício a Deus, olha que coisa boa, né? Vamos fazer que nem fez Abraão, que nem fizeram sacerdotes. Estão me compreendendo? Sumo sacerdote, enfim, por aí vai. Então ele queria justificar. E aí o profeta diz, tem por acaso o Senhor tanto prazer no sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Quando nós olhamos que Deus se agradou de Abraão porque sacrificou Isaque, essa visão superficial, nós estamos dando mérito ao sacrifício. Quando na verdade, o sacrifício do Isaque foi apenas obediência à palavra de Deus. Então o mérito não está no sacrifício. O sacrifício é resultado. O mérito está na obediência da palavra de Deus. Quando Deus diz, sacrifica o seu filho, ele obedeceu. Então a honra está na obediência da palavra. A bênção está na obediência da palavra. Que no caso aqui, era o sacrifício. Consegue compreender, sim ou não? Então o milagre não está naquilo que eu faço, mas quando eu faço em obediência à palavra de Deus. E aí ele diz, vamos ler de novo o versículo 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer, leiam comigo, obedecer, continua lendo, é o quê? De novo, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Então não adianta nada os nossos atos religiosos, se na verdade estou deixando de obedecer à palavra, os princípios de Deus. Conseguiram compreender? Então, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Amém? Agora, o que eu quero falar com você? Não é ignorância bíblica que está faltando na vida, que é a causa dos problemas na vida de muitas pessoas. Não é ignorância bíblica. Tem muita gente que sim, mas muitas pessoas é a desobediência na prática. Mas essas pessoas ficam esperando uma nova revelação, para ver se naquela nova revelação eles podem agarrar algo que transforme as suas vidas. Nem sempre é um novo entendimento do que eu preciso.
Nem sempre é de uma nova revelação que nós precisamos. Às vezes é obedecer aquilo que já sabemos. Obedecer aquilo que Deus já nos falou. E quando Jesus ele vai lá para o deserto para ser tentado, ele prova na sua vida, nas suas ações, que apenas 3 passagens bíblicas praticadas é o suficiente para fazer o diabo, Satanás, correr. Não precisou de um grande entendimento teológico. E aqui eu não estou falando contra conhecer. Conhecer é importante, mas praticar o que se conhece é o que faz as coisas acontecerem. É o que traz à existência o que não existe. Amém, pessoal? Nesse mundo físico. É praticar o que sabemos. E às vezes a gente fica esperando o quê? Será que vai vir alguma revelação nova? É consciente disso que algumas igrejas sempre estão trocando de pregadores no altar. Por quê? Porque o povo fica esperando. Será que Deus vai falar através desse? Não falou. Falou. Aquele ali vai trazer uma palavra. Eu gosto daquele lá, que aquele lá vai falar comigo. Ele nunca me viu, ele vai falar, então é de Deus. Mas pode ser que Deus vai usar alguém que já te conhece. E Deus pode também falar com desconhecido. O importante não é quem fala, no sentido humano, mas é da onde vem aquilo que fala. Consegue compreender? Se vem de Deus, é isso que vai transformar a sua vida. Nós precisamos compreender isso. Então, muitas pessoas não estão perecendo por ignorância bíblica, estão perecendo por desobediência praticada constantemente, mas todas elas justificadas com argumentos religiosos. Vamos ver alguns exemplos na prática? Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, nós vamos ver aqui uma desobediência muito constante na vida de casais. Colossenses 3, versículo 13. Vocês podem me ajudar lendo isso aqui? Sim. Eu vou contar 3 para todo mundo começar junto, amém? 1, 2, 3. Então aqui nós vemos algo muito importante. Quantos já ouviram esse versículo aqui? Quantos sabem dessa passagem aqui? Quantos sabem? Sabem? Sabem disso? Meu irmão, trazendo para o casal, ambos sabem que precisam perdoar. Mas quando estão em conflito, ambos não querem abrir mão das suas verdades. Você já percebeu que todas as brigas de casais, ela nasce pela disputa de quem sofre mais? Já perceberam isso? Isso me incomoda, isso me incomoda. O outro fala, não, mas isso também me incomoda, isso também. Aí começa a disputar quem está sofrendo mais com os incômodos da relação. E está dizendo que às vezes não acontece isso, sim? É claro que isso acontece. Mas muitas das vezes, irmão, ambos precisam se perdoar, mas um não quer ser o primeiro a pedir perdão. Por quê? Porque ele acha que isso vai dar moral para o outro. Alô? Então percebe que não é falta de revelação, é falta de prática. Está com um problema no casamento, nunca se resolve, já resolveram se perdoar? Mas eu perdoar, vou estar dando direito para o outro. E quem diz que perdão quer dizer que o outro está certo? Quando eu perdoo alguém, não estou dando a ele a razão por aquela situação. Não necessariamente eu estou dando errado. Pode ser que no mundo é assim. Quando você perdoa, você está dizendo que o outro estava certo. Mas o mundo pensa assim. Nós somos guiados pelo Espírito. A palavra de Deus está dizendo, suportai-vos uns, perdoando-vos mutualmente, amém? Ou uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Amém? Tem queixa contra o outro, perdoa. Então nós sabemos disso. Sabemos ou não sabemos? Mas se tem alguém aqui que vive com um casamento em pé de guerra, já resolveram se perdoar?
Ah, mas não tem diálogo. Calma lá. Tiago capítulo 1, versículo 19. Vamos ver outra coisa que nós temos que praticar e às vezes estão querendo que aconteça um milagre sem a prática da palavra. Uma coisa que eu não citei aqui, querido, é que o versículo anterior que nós lemos coloca a condição do perdão. Assim como o Senhor vos perdoou. Ou seja, o perdão não é uma questão do outro merecer. É uma questão de você decidir. Por quê? Porque a condição é assim como o Senhor vos perdoou. Você merece perdão do Senhor? É por merecimento? Ah, é porque eu me arrependi, eu mereço perdão. Esse cristianismo romano não é bíblico, irmão. Amém, pessoal? O seu arrependimento não te torna merecedor. O seu arrependimento te torna consciente de ato errado, mas não merecedor do perdão. Você merece perdão porque Cristo morreu por você por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe? É o amor que oferece perdão. Está claro? Conto com vocês agora também, amém? Versículo 19, 1, 19. No 3 todo mundo lê. 1, 2, 3. Bom, a tragédia de não obedecer a palavra está aqui. Ambos sabem que a palavra está dizendo que precisam ser tardios em falar, mas sempre estão respondendo agressivamente logo de pronto. Mas ele quer um milagre no casamento. Como que ele quer que esse milagre aconteça? Ele quer que Deus faça alguma coisa, acabou. Agora são tudo diferente. Meu irmão, a gente tem que parar, se você crê nisso, de acreditar nessa fantasia religiosa. Se fosse acontecer desse jeito, não teria instruções na palavra. Se fosse para acontecer de forma mística, não teria instrução para você fazer. Olha o que está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, então está dizendo o que o homem deve fazer. Bom, se eu preciso desse milagre, de parar brigas, gritos, divergências, eu tenho que começar a praticar. O quê? Todo homem seja pronto para... Após, mas quem aguenta ouvir? Meu irmão, você está falando de coisa natural, eu estou falando de coisa espiritual. O homem natural não compreende as coisas espirituais, então, portanto, decide. Se você quer ser cristão, você tem que decidir ser espiritual. Meu irmão, porque não tem condição. É a mesma coisa eu querer ser jogador de futebol. Bota eu lá no campo para jogar, irmão. Talvez agora eu vou estar valendo, viu? Talvez aí eu vou conseguir fazer alguma coisa. Mas mesmo assim não vou ter pique para correr 45 minutos. Se bem que agora toma água no meio do jogo, né? Fiquei sabendo agora. Agora ficou mais fácil, já dá para mim correr também. Estão melhorando. Daqui a pouco consegue melhorar tudo para mim. Até eu viro jogador. Mas brincadeira à parte, meu irmão, quando Deus fala, Ele fala com alguém. Ele não fala com o mundo, Ele fala com os seus. E os seus devem entender que quem os capacita é o Espírito Santo. Sabe qual é o problema dos ouvintes da palavra, na grande maioria? É que quando eles ouvem a palavra, eles colocam a condição dele diante da direção da palavra. Meu irmão, a gente é inútil para viver aquilo que a palavra de Deus diz. A gente é impotente. Nós temos apenas que estar predisposto. Nós temos que olhar e dizer sim, sim, Senhor, eu quero isso. Me ajuda em minha fraqueza. Pronto, eu entendi o que eu preciso fazer, mas entendo que eu sou incapaz, que dependo da grandeza do poder de Deus. Conseguiram compreender? E é muito lógico isso. Quando Jesus reúne os discípulos antes de subir ao céu, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido o poder de Deus. Ou seja, sem o revestimento do poder de Deus, eu não consigo fazer nada.
Então aí eu preciso entender que quando eu ouço a palavra de Deus, eu não estou numa palestra de autoajuda que está dizendo para você fazer coisas naturais. Eu estou diante da exposição da palavra de Deus, e aí eu preciso entender que eu estou diante da exposição de algo sobrenatural. E para eu conseguir viver o sobrenatural, precisa de duas coisas. Primeiro, da minha predisposição. Senhor, eu quero isso. Segundo, Senhor, eu sou pequeno para viver isso. Me capacita. Que o teu poder venha sobre mim, me dando habilidades para isso, condição disso. A partir desse momento eu posso viver a palavra. Consegue compreender? O Velho Testamento é o exemplo claro de que a humanidade sem Deus não pode obedecer nenhum princípio. Os mandamentos foram dados. Uma das razões é para mostrar a fragilidade humana e a incapacidade humana de obedecer às leis divinas. E é por isso que precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos da graça do Senhor, nos capacitando para viver isso. Então a prática da palavra não está simplesmente na minha esperteza, está na minha predisposição em viver o que diz a palavra de Deus. Conseguiram compreender? Está claro, sim ou não? Então, quando eu estou ouvindo aqui, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio para irar, isso aqui contraria a natureza humana. Pronto para ouvir, quando alguém está falando, a gente está pronto para ouvir? É natural isso do ser humano, irmão? Alô? Isso é natural do ser humano? Tem gente que não consegue nem dialogar no bem. Já viu pessoa que está falando, outro passa na frente, outro sofre de ansiedade, não aguenta esperar o outro acabar de falar no bem. Imagina no mal. Né? Eles não conseguem dialogar coisas positivas junto, irmão, porque um atropela o outro. Alô? Já viram pessoas assim? Falando de coisas boas, eles se atropelam. Não tem... A gente que ouve muita gente, a gente consegue perceber isso. 35 anos ouvindo, imagina. Eu consigo perceber casal ansioso. Um travessa na frente do outro, a gente tem habilidade, não deixa eles acabarem. Mas eu fico imaginando quem não tem. Fica desesperado ouvindo. Agora imagina, meu irmão, na divergência. O que eu estou querendo te mostrar, te provar? Que naturalmente nós não conseguimos isso. E quando alguém está te atacando ainda, você é pronto para ouvir? Não, a tua natureza é se defender. É ou não é verdade? Sim ou não? Como que eu vou conseguir isso? Ah, mas se a pessoa ficar falando, quer dizer que eu ficar quieto, eu não sou sangue de barata. Os nossos conceitos naturais impedem a gente viver o sobrenatural. Esse conceito é nosso, de homem natural, caído, descendente de Adão. Se nós estamos aqui, a lógica é que eu entendi que eu preciso da vida sobrenatural. Senão não faz sentido eu ouvir a palavra. Vamos mudar o culto e vamos cada dia traz um cantor, fazer um movimento. Né? E eu não estou falando mal de quem faz isso, estou dizendo que essa é a nossa prática. Mas isso distrai, enterte e faz com que as pessoas prossigam. Mas a nossa consciência é de vivência da palavra. Amém, pessoal? Então eu preciso entender. Eu preciso ter consciência. Estão comigo ainda? Sim ou não? Então você percebe que a tragédia de não obedecer é o problema de muitos casamentos. Você percebe aqui, meu irmão, que o conflito conjugal não começa com grandes pecados. Às vezes começa só de um não conseguir ouvir o outro. Por quê? Porque ao invés dele ser pronto para ouvir, ele é pronto para se irar. Ao invés dele ser pronto, está dizendo, pronto para ouvir, tardio no falar, ao invés dele ser pronto para falar, tardio para falar, ele é pronto para falar. Ele fala com muita rapidez, o outro nem acabou de falar, ele já está falando. Por quê? Enquanto o outro fala, ele está pensando em como se defender do que o outro está falando. E não necessariamente está ouvindo o outro. Mas a pessoa pede um milagre. Aí ela vem na igreja, ora, Deus, eu não consigo, meu casamento está assim, meu casamento não muda. O que você quer que Deus faça se ele te deu palavra e você não pratica? Você quer que ele faça uma coisa mística? Acabou. Agora você está no outro mundo, que coisa linda.
Isso aí é Alice no País das Maravilhas. Não é Bíblia. Você está no mundo real. E quando a gente fala de casamento, você está com pessoas que têm vontades próprias. Pessoas que têm desejo também. E aí, o que você faz com isso? É o seu ou dele. Deus ouve quem? Quem tem mais fé, apóstolo. Aí você fica no para o ímpar da fé. Deus vai ouvir quem ganhou. Para o ímpar. Pá, eu tenho mais fé do que você. Não. Existe prática da palavra. Amém? Vamos mais um pouquinho. Abre Provérbios 15, versículo 1. Provérbios 15, 1. Vamos lá, você lê comigo? 1, 2, 3. Percebe que o problema não é saber o que a Bíblia ensina? Qual é o problema? É querer ter a última palavra. O problema é não fazer o que está escrito aqui. A resposta branda. E aí, como que você faz isso com a sua natureza? Sua natureza explosiva. Como que você consegue ter resposta branda? Guiados pelo Espírito. O nosso temperamento tem que ser guiados pelo Espírito. Amém, pessoal? Eu vou repetir novamente. Você não consegue isso com as suas habilidades. Você vai fazer hoje, amanhã, porque você ouviu isso. Só que isso não é hábito na sua vida. Você ouviu aqui hoje, aí você vai sair daqui e fala, puxa, eu tenho que fazer isso. Amanhã você consegue, depois você consegue, daqui a pouco você volta para a estaca zero. Por quê? Porque você tem uma personalidade, você tem um hábito de como você conduz a sua vida. Você age de forma natural. Entende? A pessoa fala com você e você não dá uma resposta branda. Não dá. A palavra de Deus está dizendo, a resposta branda desvia o furor. Como eu vou conseguir fazer isso? Diga comigo, dependência do Espírito Santo. Aí o que diz lá? Enquanto a palavra branda desvia o furor, o que a dura faz? Suscita a ira. Agora imagina, está vivendo confusão no casamento. Você precisa do quê? De mais uma palavra? Está aqui uma palavra. Provavelmente você conhece isso aqui. Quem está em casa assistindo, ou vai assistir, provavelmente conhece. Então está igual Saul. Saul conhecia a palavra, mas ele trazia uma justificativa religiosa porque não praticou a palavra. E quantos de nós fazemos a mesma coisa? Conhecemos essas palavras aqui. Ah, mas como que eu vou ficar calmo, sendo que ela não é calma, ou ele não é calmo? Aí fica aquela disputa. É porque eu estou passando por isso, é porque você está fazendo isso. Então eu começo a falar das minhas dores, ela começa a falar das dores dela, aí começa a disputa de quem sente mais dor e fica dizendo que a dor que ele está sentindo é culpa do outro. E nunca coloca a prática da palavra em ação. Nunca há um pedido de desculpa por aquilo que fez. Não quer dizer que o outro não fez nada. Eu vou reconhecer a minha parte. Alguém tem que praticar a palavra primeiro. Amém, pessoal? Alguém tem que ser o praticante da palavra. Se os dois estão na igreja, alguém tem que tomar atitude de praticar a palavra. Mas sempre eu, apóstolo. Pois é. Você está melhorando e deixa o ser de duro coração que ele se vê com Deus. Mas Deus vai honrar a sua fé. Por quê? Porque você está na prática da palavra. Amém? Vamos mais um pouquinho? Posso ir? Vamos lá. 1 Coríntios 13. Versículo 4 e 5. Vamos lá, você me ajuda? No 3. 1, 2, 3. Lê de novo isso aí. Para gravar, lê de novo. Eita, vamos parar aqui, né, irmão? Amém? Vamos parar, não vai doer muito hoje. Amém? Então,
ambos sabem, meu irmão, que o amor não busca os próprios interesses. Principalmente quando são da igreja. Mas cada um quer vencer a discussão que surgiu. Eu não busco meu próprio interesse, mas eu quero ganhar a discussão. Então eu busco meu interesse. Alô? Está tudo bem com vocês? Eu posso continuar mesmo, né? Sabe o que eu acho, queridos? Que a pior coisa que pode acontecer para a gente é a gente ficar iludido com relação à vida cristã. A pior coisa. Isso aqui me traz responsabilidade. Isso aqui me mostra que a minha vida está nas minhas mãos. Quando eu vivo a ilusão da fé, eu coloco a minha vida na mão de outros. Ou até de um espírito, de um certo Deus que não está olhando para mim. Porque o Deus que olha para a minha vida me orientou o que fazer. O Deus que realmente cuida de mim me disse o que fazer. Está aqui. Mas aí eu quero um milagre. Eu não vivo isso aqui, mas quero que Deus olhe para mim e diz, tá bom, você não vive, eu vou quebrar o seu galho, eu vou abrir uma exceção para você, porque você é bonitinho, eu gostei de você. Eu não previ quando eu coloquei esse versículo na Bíblia, eu esqueci de tomar meu remédio de esquecimento e coloquei aqui e esqueci que você ia existir. É possível isso? Estou sendo sarcástico, obviamente. É possível isso? Não. Então eu não posso mais ficar com a minha religiosidade, imaginar que eu venho à igreja, eu faço uma oração, ou não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um jejum e vai mudar a minha história. Entenda uma coisa e equilibre as coisas. Eu não estou dizendo que você não deva orar, não estou dizendo que você não deva viver uma vida buscando a santidade, que é princípio da palavra de Deus, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que isso não é o que vai mudar a minha falta de prática da palavra. Eu não quero praticar a palavra, mas quero justificar com os meus atos religiosos, porque aí passou a ser só religião, aquilo que eu não pratiquei, como Saul. Deus mandou matar tudo, mas ele preservou as ovelhas, o profeta confronta ele, ele falou, não, mas eu obedeci o Senhor. Eu obedeci, eu estou praticando a palavra. Tem gente que está com a vida amarrada, financeiramente amarrado. Se você for falar para ele, irmão, mas você é fiel a Deus? Eu sou. E se você tiver mais intimidade de conversar, falar, de vez em quando eu não sou, mas eu sou fiel. Eu sempre disse que fidelidade é constância, não é ocasional. É só você pensar no seu casamento. A sua mulher e o seu marido é fiel por quê? Porque ele é constante no relacionamento com você, né? Se um mês ele ficar com a vizinha e voltar para você, ele é fiel. Mas a gente vive essa inconstância com Deus, mas a gente fala que a gente é fiel. Estão me entendendo? Um mês eu estou firme, um mês eu sou fiel, outro mês eu não sou, mas eu sou fiel. E a gente dá as nossas justificativas religiosas. Fidelidade é a constância. Ser fiel até a morte. Amém, queridos? Estão ainda comigo? O que eu quero nessa noite é mostrar para você a maior tragédia que acontece na vida dos cristãos. Você percebe que até agora eu não falei do diabo? Eu sou advogado do diabo? Não. O bicho não presta, a gente sabe quem ele é. Mas sabe qual é o problema? Tem coisa que nós cavamos. Tem coisa que nós fazemos. O diabo só fica ali e fala assim, eu não preciso nem agir, porque ele já fez. Obrigado, me deu férias. Alô? Me amam? Eu sei que essa mensagem é dura porque nos responsabiliza, percebe? Não terceiriza a responsabilidade, dizendo, é o Satanás, deu errado é o diabo, deu certo é Deus, e eu sou o quê? Marionete. Não. Eu sou alguém que tem responsabilidade, e Deus me deu a direção do que fazer. Estou dizendo que o Satanás não atua, ele atua. Mas ele aproveita exatamente da nossa falta de praticar a palavra. Por isso Deus deu a sua palavra. E disse,
O meu povo é destruído por quê? Falta o quê? Aí você vai ler Freud. Você vai ficar muito... faltou conhecimento, eu vou ler Freud. Eu vou ler um livro aqui, Agatha Christie. Eu vou ler outro... Não é esse conhecimento, é o conhecimento espiritual. Você pode entrar numa faculdade, se tornar perito na sua profissão, isso não é conhecimento que a palavra de Deus está falando. Quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando uma verdade específica. Ele diz, eu sou o caminho à verdade. Ele está dizendo, conheça a mim e eu te libertarei. Consegue entender? O conhecimento dos meus princípios. Então, ao passo que Oséias fala que a falta de conhecimento destrói, Daniel fala, aquele que conhece o seu Deus se torna forte e faz proeza. Olha como é responsabilidade. Olha como a responsabilidade é nossa. Aquele que conhece o seu Deus, ou seja, é algo que eu tenho que fazer. O povo que conhece o seu Deus, resultado, se torna forte. O conhecimento de Deus me torna forte. Não é informação sobre Deus, é conhecimento. Conhecimento vem de experiência, de vivência. O povo que conhece o seu Deus, resultado, diga comigo, se torna forte. A consequência? E faz proeza. Então a habilidade que nos dá a condição de fazer as coisas que Deus diz na palavra dele é o conhecimento sobre Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. Está claro isso? Vamos caminhar mais um pouquinho, a gente já está encerrando. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. Vamos lá? 1, 2, 3. Espera aí, volta aqui que a irmãzinha lá mudou. Vai lá, 1, 2, 3. Não, querida. Não, é isso mesmo, desculpa, agora eu que errei. Perdão, você está certo. Vai lá. Nada. Então percebe? Mas considere o outro superior a si mesmo. Então, quando eu considero o outro superior a mim, eu quero vencer alguma discussão? Eu quero ter a razão sempre? Mas eu tenho a razão. A Bíblia não está dizendo que você não tem, ela está dizendo considera o outro superior. Mas aí eu estou sendo trouxa. Meu irmão, é exatamente os trouxas que vivem abençoados. Os espertão estão tudo quebrando a cabeça. É o trouxa que é promovido, é o babaca que é promovido, e o espertão sempre está perdendo as bênçãos. Não é assim que acontece? A pessoa está lá trabalhando mais e fala assim, o babaca lá, o puxa-saco. Na hora da promoção, o babaca prospera e ele fica para trás. Então você decide quem você quer ser. Amém? Esse conceito humano nos amarra a vida. Por isso que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, não vos conformeis com este mundo. A cultura de Roma queria invadir a igreja. E Paulo diz, ei igreja, até quando vocês vão ficar pensando igual os romanos? Nós não somos romanos, apesar de estar em Roma. Nós somos cidadãos do reino. Nós temos uma outra cultura. Nós temos um outro princípio, nós temos um outro fundamento, uma constituição que nos governa, são princípios de Deus. Amém? E aí eu encerro aqui em Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Provérbios 13, 10. 1, 2, 3, leia comigo. Da soberba. Então, aqui está deixando bem claro, e muitos sabem disso, que precisa abrir mão do orgulho. Mas quantos querem se humilhar? Da soberba só provém contenda.
Só provém contenda. Percebe que tantas coisas aqui, meu irmão, nós sabemos. O que é que falta? Diga comigo, praticar. Amém, pessoal? Entenda uma coisa, meu irmão. Se alguém aqui está precisando que o casamento seja restaurado, você precisa decidir entre viver ou se parecer com Adão ou se parecer com Cristo. Diga comigo, ou eu me pareço com Adão ou me pareço com Cristo. Sabe qual a diferença dos dois nesse contexto que eu estou pregando aqui? Quem se parece com Adão vive sempre se justificando. E quem parece com Cristo vive sempre se humilhando. Mas quando uma situação me humilha, Deus me exalta. Amém, pessoal? Então, estou sendo humilhado. Fique em paz. Se humilha você. Porque a hora que você se humilha, Deus te exalta. Amém, queridos? A hora que você se dobra em obedecer a palavra. Não é se humilhar, ser bobo. Não. Eu tenho razão, mas eu não vou ficar discutindo. Eu vou ficar calado. Isso é humilhação? Então se humilha. Porque aquele que se humilha, Deus o exalta. Amém? Decide, meu irmão. Quem você quer parecer? Decide. Ou com Adão, que fica sempre se justificando, dando respostas religiosas, ou com Cristo, que preferiu humilhar-se a si mesmo. Mas Deus o exaltou sobremaneira. Vamos aplaudir o nosso Deus. Vamos se pôr de pé, vamos falar com Deus. Se você não quer a tragédia de ouvir e não obedecer, a oração faz sentido dentro desse contexto, meu irmão. Não é para que Deus faça aquilo que você tem que fazer, mas é para que Deus te ajude a fazer aquilo que você precisa fazer. Porque muitas das vezes ouvir é difícil, não se irá é difícil, não falar é difícil, perdoar é difícil, abrir mão do orgulho é difícil às vezes. Consegue compreender? Então qual a oração que faz sentido? Deus, muda o meu marido? Não, Deus, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Deus, muda a minha esposa? Não, Deus, faça eu fazer, me ajuda a fazer aquilo que eu preciso fazer. Ajuda eu a fazer a minha parte. Ajuda eu a cumprir a minha parte. Amém, pessoal? Estão comigo, sim ou não? Amém? Fecha os teus olhos. Abra os seus lábios. Faça uma oração sincera com Deus. Fale com seu Senhor. Diga, Senhor, eu não quero ser, Pai, como Saul. Eu quero ser, meu Pai, um ouvinte praticante. Eu aprendi nessa noite, Senhor, que muitas crises, elas são causadas, ó Deus, não por causa do problema em si, mas pelo tamanho do orgulho que às vezes está dentro de nós. Às vezes, Senhor, o grande problema está na nossa falta de prática. Fale com Deus, faça a sua oração agora. Abra os seus lábios e fale com o seu Senhor. Apresenta agora a sua vida nas mãos de Deus. Apresenta o seu casamento e diga, Senhor, a minha vida está assim, meu relacionamento está dessa forma. E às vezes, Senhor, nós queremos só que o outro seja transformado. Mas quando nós partimos desse pensamento, nós colocamos a nossa vida e o nosso destino na mão do outro. Eu quero que esteja nas tuas mãos, Senhor. Eu quero que esteja nas tuas mãos, ó Pai. E por isso, Senhor, eu preciso te obedecer. Por isso eu preciso ser praticante da sua palavra. Eu preciso perdoar, eu preciso ser pronto para ouvir. Eu preciso ser benigno, como diz a sua palavra. Eu preciso abrir mão do meu orgulho, Senhor. E às vezes, para isso eu preciso me humilhar. Mas a tua palavra diz: da soberba só resulta a contenda. E é isso que eu quero, Senhor.
eu quero te obedecer e não ser soberbo. Que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, tomou forma de servo, se fez como um homem e veio aqui morrer por nós, Pai. É isso que eu quero, Senhor, que a sua palavra se cumpra na minha vida, mas eu preciso ser esse praticante. Me ajude, Pai, nos dê força, que nós saiamos daqui hoje, Senhor, com a consciência de viver a prática da sua palavra, porque não queremos viver a tragédia de ouvir e de não obedecer, assim como Saul, que recebeu uma direção clara do Senhor. Ele ouviu, entendeu muito bem, mas resolveu obedecer parcialmente, e depois justificou. Saul queria compensar a desobediência com religiosidade. Eu não quero isso, Senhor. Eu não quero compensar nada. Eu quero viver a sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus.